Sabe aquela sensação de assistir um filme e mesmo sem ninguém dizer nada, você entende perfeitamente o que está se passando ali, o que os personagens estão sentindo? Pois é, o cinema é muito mais que só entretenimento. É uma linguagem bem complexa, e hoje a gente vai mergulhar fundo para descobrir como ele usa as imagens para construir emoções e significados tão fortes. E essa é a grande pergunta, né? Como é que uma história de amor inteira pode acontecer bem na nossa frente, sem ser contada por palavras, mas por olhares, por gestos e, o mais importante, pelas escolhas de quem está dirigindo? É um mistério que a gente vai desvendar juntos. E a chave para a gente entender tudo isso está nesse filme brasileiro super sensível. Ele conta a história do Leonardo, um adolescente com deficiência visual, e de como a vida dele muda com a chegada do Gabriel, um colega novo na escola. É através da relação dos dois que a gente vai conseguir entender essa linguagem silenciosa do cinema. Ok, mas para conseguir ler o filme desse jeito, a gente precisa de uma ferramenta. E é aqui que entra um conceito mais acadêmico, mas que vai ser fundamental para a gente decodificar as escolhas do cineasta e entender direitinho como cada cena foi pensada para gerar uma emoção específica. E essa ferramenta se chama semiótica. Calma, o nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. A semiótica é a ciência que estuda como a gente cria significados. No cinema, um signo pode ser qualquer coisa, um pedacinho da realidade que o diretor escolhe mostrar pra gente para passar uma ideia ou uma emoção. E para a gente aplicar isso, vamos usar um modelo com 3 passos bem fáceis. Primeiro, o índice, que nada mais é do que o enquadramento da câmera. Depois, o contexto, que é a situação que está rolando na cena. E por último, o sentido, que é o significado que nasce quando a gente junta esses 2 elementos. É uma estrutura simples, mas que abre um mundo de possibilidades na análise. Agora, antes de mergulhar nas cenas, é super importante a gente dar um passo para trás e entender por que esse filme é tão relevante. A forma como o cinema mostrou a homossexualidade mudou, e mudou muito ao longo do tempo. E Eu Não Quero Voltar Sozinho é, sem dúvida, um ponto de virada fundamental nessa história. Olha, se a gente olha para trás, a história do cinema tem fases bem marcadas. Lá em 1959, em filmes como De Repente no Último Verão, a homossexualidade era quase sempre ligada à tragédia, à punição. Depois, nos anos 80, com filmes como Dois Tiras de Meio Suspeitos, a representação virou caricata, quase uma piada. Mas aí, em 2010, esse curta muda o foco completamente. Sai de cena o estigma e entra a descoberta do afeto, um sentimento que é universal. Então, vamos lá. Chegou a hora da nossa análise principal. A gente vai seguir cena por cena para ver como o diretor Daniel Ribeiro constrói visualmente a relação do Leonardo e do Gabriel usando só a linguagem da câmera. Bom, tudo começa aqui no primeiro toque, no aperto de mão. O diretor usa o que a gente chama de plano conjunto, mostrando os 3 amigos juntos no mesmo quadro. Essa escolha não é à toa, claro. O sentido aqui é justamente estabelecer essa dinâmica de grupo, apresentar pra gente essa nova amizade que está nascendo ali. É o nosso ponto de partida. Logo depois, a coisa já se aprofunda um pouco, e a câmera muda junto. O diretor agora usa um plano detalhe, com o foco total no braço. Essa escolha destaca a confiança que está sendo construída entre eles. Não tem mais receio. É a primeira vez que eles voltam para casa sozinhos. E o foco da câmera é um sinal. Olha, esse momento aqui é importante para a relação deles. E é aqui que a história vira uma chave. Sozinhos no quarto, o Leonardo pega o moletom que o Gabriel esqueceu e cheira. E, de novo, um plano detalhe. O sentido aqui é claríssimo. A curiosidade está virando outra coisa. É o nascimento de um sentimento novo, que não é mais só de amizade, mas de atração. A câmera está mostrando exatamente aquilo que as palavras não precisam dizer. E essa intimidade só cresce. O ato de sussurrar, capturado de novo em um plano detalhe, é muito, muito significativo. O enquadramento é super íntimo, mostrando a boca do Gabriel pertinho do ouvido do Leonardo, e isso cria um espaço que é só deles. É um segredo, um mundo particular se formando ali, isolado de todo o resto da sala de aula. E aí, claro, a gente chega no clímax da história. O Leonardo, achando que está falando com uma amiga dele, se declara. E então vem o beijo. O diretor escolhe um plano próximo, focado nos rostos. O sentido aqui é a confirmação. Toda aquela jornada visual que foi sendo construída, desde o aperto de mão até o sussurro, termina nesse momento que confirma que o sentimento é mútuo. E olha, tem uma citação da análise que resume isso de um jeito perfeito. A escolha do plano próximo foca na emoção, na descoberta. O ponto mais importante aqui é que o filme está interessado em falar sobre afeto, sobre a universalidade do primeiro amor, tirando o foco de uma conotação que seja puramente sexual. Tá,
Mas depois de ver tudo isso, fica a pergunta: por que isso importa tanto? Por que a gente dedica tempo para analisar os planos de câmera de um curta? A resposta, na verdade, revela o poder imenso que o cinema tem sobre a nossa percepção. A grande sacada é a seguinte: quando se entende essa linguagem, a gente deixa de ser só um espectador passivo e começa a dialogar com o filme. Analisar esses signos nos dá ferramentas para ter uma visão muito mais ampla e crítica sobre tudo que a gente consome nas telas. A arte vira uma ferramenta poderosa de reflexão. E pra gente fechar, fica uma provocação. Agora que essa linguagem dos signos está um pouco mais clara, qual momento do filme pareceu mais forte? Foi o primeiro toque? A confiança simbolizada no braço? A curiosidade do moletom? A intimidade do sussurro? Ou a confirmação do beijo? A resposta de cada um revela muito sobre como a gente sente as histórias.